Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de melhores leituras. Eu já faço esse tipo de vídeo há um bom tempo já, desde 2020, e eu sempre escolho 10 melhores livros, né, as 10 melhores leituras do ano anterior, que eu sempre faço no começo do ano, em janeiro, e também escolho menções honrosas. Mas este ano, gente, foi muito difícil. Eu acho que foi o ano mais difícil, porque eu li muita coisa boa. E ano passado, 2024, tô falando esse ano, 2025, tá? Mas o ano anterior, 2024, eu li muita coisa boa, mas eu não li muito. Então foi relativamente fácil escolher aí essa lista de melhores leituras, mais as menções honrosas, que devem ter sido duas, eu acho, não foram muitas. Mas este ano de 2025 eu li um pouco mais do que em 2024. Eu li, se não me engano, 30 e poucos livros, né, o que não é muito para muita gente, mas tudo bem, para mim foi ótimo. Consegui ler aí tudo que eu queria, mas eu li muita coisa boa, muito livro sensacional, espetacular, então foi praticamente impossível fazer essa lista de melhores leituras, de 10 melhores leituras. Então, sim, este ano teremos uma lista não tão longa quanto a principal, mas quase tão longa, que é a de menções honrosas, tá? Teremos 7, eu acho, 7 livros nessa lista, eu deixarei para o final do vídeo. Logo no começo do canal, eu não fazia livro, não colocava ordem nas minhas leituras favoritas do ano anterior. Mas acho que foi em 2023 ou 2024 que eu mudei. Eu comecei a fazer aí ordem, quer dizer, não, acho que foi 2022, inclusive, que eu comecei a colocar ordem. Não tô lembrada, mas o que torna todo esse vídeo, né, a produção desse vídeo ainda mais difícil. Então, claro que eu demorei muito tempo, mas tudo bem, consegui aí escolher as minhas 10 melhores leituras. Pode ser que a minha opinião mude no futuro, gente, normal, tá? Mas, por enquanto, as leituras estão organizadinhas aqui no pódio. E aí, depois falaremos sobre as menções honrosas, mas já deixarei aqui elas separadinhas, gente. Tô sentindo como se esses livros estivessem olhando pra mim assim, sabe, tristes, se sentindo traídos, porque eu não os coloquei na minha lista principal, que está aqui, gente. Ai, que vídeo intenso, né? Eu gosto muito de gravar esse vídeo, mas eu sempre fico... Será que eu falo muito sobre os livros? Será que eu falo só um pouquinho para as pessoas ficarem com vontade, né? O que eu falo aí sobre as leituras mais sensacionais do ano? Mas eu encontrei aqui um meio termo e tenho certeza que vocês sentirão pelo menos vontade de ler um destes livros, pelo menos um destes livros, gente. Ah, muito importante, não se esqueçam de deixar a lista de vocês aqui embaixo nos comentários, tá? Das suas melhores leituras, pode ser de 5 livros, de 10 livros, enfim, mas deixem aqui embaixo as leituras mais incríveis que vocês fizeram aí em 2025. Bom, então o 10º lugar ficou para As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. E, gente, que livro legal! Que livro engraçado, divertido, comovente, emocionante em vários momentos. Realmente foi uma leitura muito legal, é um clássico da literatura publicado em 1876. Ele é aí o precursor do outro livro, né, As Aventuras de Huckleberry Finn, que eu já li, eu li um mês antes deste aqui. E não façam igual a mim, tá, gente? Leiam esse daqui primeiro. Pra mim fez sentido porque Huckleberry Finn foi o livro escolhido aí pro final do projeto 6 livros para 2024. Aquela pegada, né, aquele tema daquele projeto era um tema mais, não obscuro, mas um pouco mais sério. Então, fez sentido pra mim ler Huckleberry Finn primeiro, mas é melhor ler o Tom Sawyer primeiro, até porque se você escolher ler Huckleberry Finn primeiro, há grandes chances de você não gostar muito do Tom Sawyer, que foi o que aconteceu comigo. Ele foi o meu personagem, assim,
o personagem que eu menos gostei daquele livro, Huck Finn, e eu tava de saco cheio dele. Só que aí, aqui neste livro, eu gostei do Tom. Então, acho mais fácil você perdoar o Tom em Huckleberry Finn, tendo lido aqui o livrinho dele. Mas, gente, ó, sensacional essa leitura. Se você ainda não leu, é basicamente as aventuras e as peripécias do Tom Sawyer e do grande amigo dele, Huckleberry Finn. Eles moram numa cidade pequena no sul dos Estados Unidos. E é muito legal, gente. Vocês vão acompanhar aqui crianças engraçadíssimas, muito espertas, muito inteligentes e um dramalhão aqui de criança que é simplesmente sensacional. Então, se você nunca leu Tom Sawyer, fica aqui a minha dica. Este foi o livro de quando, gente? Foi de janeiro e fevereiro do projeto 6 Livros para 2025. Então, já temos resenha aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Aqui nos cards também, todos os links para os vídeos que eu for mencionando aqui no vídeo. Então, 10º lugar ficou para Tom Sawyer. 9º lugar, então, ficou para um livrinho que eu nem tinha pensado em ler este ano. Também não tem resenha aqui no canal, porque... Bom, não tem resenha, mas eu falei sobre ele em um dos vídeos de conclusão de mês e leituras, né, para o próximo mês. Então, vou deixar aqui embaixo também. Eu falei um pouquinho sobre ele naquele vídeo, mas foi uma surpresa, assim, porque um belo dia eu tinha aí, sei lá, 3 dias, 2 dias livres no mês, no final do mês, ou no meio, sei lá, que eu podia ler alguma outra coisa, não tinha nada, né, pra ler naquele momento. Raros os momentos que isso acontece. Mas aí eu peguei o banquete ou simpósio do Platão. Gente, que coisa sensacional. Eu falei lá com vocês naquele vídeo que eu já havia lido algumas coisas daqui, mas não o livro inteiro, assim, de uma sentada só. E foi uma leitura tão legal, gente. Aqui a gente tem uma festa, na verdade, a gente tem o Apolodoros, que é um amigo do Sócrates, contando para um amigo dele uma história que o outro amigo dele, Aristodemos, contou para ele de quando ele estava numa festa com o Sócrates. E nessa festa, era, como eu disse, né, o Sócrates e outras pessoas, o Aristodemos ele estava lá presente também, entre outros, e eles conversam sobre o amor, né, sobre Eros e suas características, qualidades, origem, enfim, a natureza do amor. E os diálogos, esse diálogo aqui, gente, é meio que engraçado, sabe? Porque ele é muito bom, claro, tem muito conteúdo, obviamente, né? Tô falando sobre a natureza do amor, Sócrates, conversando aí com seus amigos sobre a natureza do amor. Também temos como é que é o nome dele, gente? Calma, esqueci. Alcibíades, criando caso aqui nessa festa. Aquele que, enfim, né? Muita gente fala que ele era apaixonado pelo Sócrates. Gente, é muito engraçado, mas claro que principalmente é muito bom, o conteúdo é muito bom. Eu falo lá com vocês naquele vídeo de próximas leituras e conclusão de leituras que um dos meus discursos favoritos foi de quem? Não foi do Aristodemos, eu acho que foi do Aristófanes, que ele fala sobre o amor, né? Que o amor era uma criatura só, homem e mulher, e aí ela foi partida no meio, por Zeus, eu acho, mas foi partida no meio, e essas duas criaturas, né, agora separadas, passam o resto da vida tentando encontrar a sua cara metade. E vários outros também. Claro que o próprio discurso do Sócrates também é maravilhoso. Mas, gente, vale muito a pena. Se você nunca leu esse livro, se você nunca leu... bom, nada do Platão vale muito a pena, tá? Eu coloquei... Será que foi em 2020 ou 2021? Eu coloquei A República de Platão e também a Apologia de Sócrates na minha lista de melhores leituras. Então, aí não poderia ser diferente, lendo mais uma coisa do Platão, colocar aqui também nessa lista de melhores leituras. Então, se você nunca leu nada dele, pode começar pelo Banquete, né? Se você não quiser começar pela República, que é muito longa, né? Também é interessante começar sobre a Apologia, que é curtinho, mas que é muito
didático, de certa forma, mas também bem profundo. Então, dá para pensar bastante sobre aquele livro, como A República, né? Mas é um livro bem mais curtinho, e esse daqui também não é diferente, gente. O Banquete de Platão ou Simpósio, né? Aqui em inglês é The Symposium de Platão. E eu li nessa ediçãozinha aqui da Penguin. Acabei nem falando para vocês, né, da edição daqui do As Aventuras de Tom Sawyer, mas a Seawolf Press, e essa daqui foi a coleção de 100 anos aí do aniversário do Mark Twain. Nono lugar, então, para essa maravilha aqui, que foi O Banquete de Platão. Oitavo lugar, então, gente, ficou para um livro muito lindo, um livro infantil, que eu li e resenhei para o meu canal em inglês, o projeto Six Books for 2025, e ele foi, se não me engano, será que foi de agosto? Acho que foi de agosto, julho e agosto, lá pro projeto em inglês, e gente, eu amei cada segundo lendo este livrinho. Eu estou falando de The Wind in the Willows, do Kenneth Grahame, ou O Vento nos Salgueiros. Esse livro ele foi publicado em 1908 e ele é um clássico da literatura infantil aí inglesa, né? E aqui a gente tem 4 animais que moram numa mesma área, né, rural, uma cidade pequena, e a gente tem uma toupeira, a gente tem um rato, a gente tem um sapo e a gente tem ai, gente, esqueci o nome. Um texugo. Em inglês, a toupeira é The Mole, que é o personagem principal, tá bem aqui. É o rato, né, The Rat, The Water Rat. Temos o Badger, que é o texugo, e temos então o personagem mais irritante, que é o Toad, o sapo. E essa história, gente, é basicamente, bom, antes de tudo, se você gosta de O Hobbit, Senhor dos Anéis, qualquer coisa assim bem aconchegante, um senhorzinho inglês como Tolkien, que mora numa toca e ama comer comidas gostosas e fumar um charuto, tomar chá e ler livros e ficar bem aconchegante na casinha dele, você vai gostar desse livro aqui, com certeza. O Kenneth Grahame, ele era desse jeito também, e esse livro dá toda aquela vibe disso, gente. Mesma vibe de O Hobbit, você tem aqui. E também temos aventuras, tá? Não é só eles em casa, na toquinha deles, não. A gente tem muitas aventuras e todas elas causadas, ou quase todas causadas pelo sapo. Que é, gente, nossa, ele é muito. Primeiro que ele é síndrome narcisista aqui, mas ele também é muito hiperativo. Ele não para um segundo, este sapo, gente. Ele é teimoso, mas teimoso. Enfim, vale muito a pena. É um livro sobre amizade, né? Como eu falei, sobre aventuras. E, ai, gente, é muito bom. Você se sente tão bem lendo esse livrinho aqui. Recomendo para todo mundo. É um livro infantil, mas escrito muito bem, como O Hobbit, a mesma coisa, né? É um livro na mesma pegada. Então, é muito comovente e muito emocionante também. Então fica a dica aqui, se você nunca leu O Vento nos Salgueiros, gente, vale muito a pena. O 8º lugar ficou para ele. Ai, pessoal, o que falar desta autora aqui, que ficou no 7º lugar? Na verdade, o livro, né, ficou no 7º lugar, porque eu escolhi um outro livro dela como primeiro lugar há 2 anos. Ela realmente foi a que desbancou. Aí foi há 2 anos? Ou foi ano passado? Não, acho que foi há 2 anos. Mas ela desbancou aí muita gente. Neste ano, o livro dela ficou então em 7º lugar. Mas, gente, vocês não têm noção. Esses livros aqui que eu escolhi, eles realmente foram os melhores. Até o em 10º lugar foi sensacional. Então, daqui pra frente é só maravilha. Estou falando da George Eliot e do livro dela, Silas
Marner. Gente, que livro! Espetacular. Me faltam, assim, palavras para ele. Temos um vídeo no canal, tá? Eu não... falei pra vocês, né, que o The Wind in the Willows tem vídeo no canal, mas lá em inglês, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo. Mas foi em inglês. E o Silas Marner também. O vídeo foi em inglês. Eu escolhi esse livro aqui para os meses de março e abril do projeto Six Books for 2025 e, cara, sensacional. Ele foi publicado em 1861, acho que foi 1861, pela George Eliot, que parou tudo que ela estava fazendo. Ela estava escrevendo um outro livro chamado Romola, e ela parou tudo que ela estava fazendo para poder escrever essa história aqui, gente, porque já veio assim para ela e ela teve que escrever. E é uma história tão comovente, é um livro tão lindo, é um romance pastoral. Você sabe que eu amo romance pastoral, né? Enfim, The Mill on the Floss, Moinho à beira do Rio Floss, aquele também do Thomas Hardy que eu amo, Far from the Madding Crowd, que é Para Longe deste insensato mundo, ou longe da multidão. Eu amo romances pastorais, inclusive escolhi um para o meu projeto Six Books for 2026, também para este ano, lá no meu canal em inglês, que foi um da Edith Wharton. Eu amo romances pastorais, me identifico muito com esse tipo de leitura, e esse daqui, gente, para mim foi um dos melhores que eu já li. É muito bom mesmo. Aqui a gente acompanha a história do Salas, que no começo do livro é um homem jovem que mora numa comunidade, na verdade uma congregação calvinista, e é um lugar muito pequeno. Ela é localizada assim numa rua, uma rua chamada Lantern Yard, e é aquele tipo de comunidade de congregação onde todo mundo sabe a vida de todo mundo. Então, assim, complicado morar lá. E ele acabou sendo traído, né, por uma pessoa, não quero falar exatamente quem, né, porque é interessante ler o livro e ir descobrindo, mas é uma coisa, uma informação logo no comecinho do livro. Mas ele é traído por uma pessoa e aí acaba sendo expulso da comunidade porque acham que ele roubou dinheiro da congregação. Então, já começa assim, gente, você já começa com o coração apertado, sofrendo aqui pelo Silas, mas ele acaba saindo de lá e indo para uma outra comunidade, uma cidade pequena chamada Raveloe. É Raveloe, né? Isso, Raveloe. E aí ele vive lá muito sozinho. Ele ficou muito frustrado e machucado mesmo com tudo que aconteceu, passou a não confiar em ninguém, basicamente, e começou a sua vida aí em solidão. Ele fazia parte dessa nova comunidade, dessa cidade, mas ele ficava muito na dele. Ele só trabalhava, fazia as coisinhas dele, era um tecelão. Então, esse era o trabalho dele, né? E ele acabou se tornando muito apegado ao dinheiro que ele ganhava, ao tesouro dele, né? Que era todo o dinheiro que ele ganhava aí com os seus trabalhos como tecelão. E aí ele colocava tudo numa caixinha e este virou o grande tesouro da vida dele. Até que uma coisa acontece e ele se vê tendo que cuidar de uma pessoa. Ou seja, ele se vê tendo que sair de si mesmo para sair desse mundo que é basicamente só ele, né? E viver para uma outra pessoa. Também não daria spoilers, tá? Vocês têm que ler o livro. Mas é lindo, é comovente. Se você nunca leu nada da George Eliot, gente, esse ano, 2026, é o ano de ler alguma coisa dela. É o ano, gente. Chegou o momento. Não tem mais como deixar para depois, tá? Não tem mais como adiar, não tem mais como evitar. Tem que ler George Eliot e não fiquem presos a Middlemarch, tá? Não fiquem presos. Eu nunca li. Mas não fiquem presos ao calhamaço, né? Porque às vezes não tem como. Já tá lendo tanto calhamaço, tá lendo tanto livro grande, tem tanta coisa para ler, tem tanta responsabilidade da vida, né? Tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Não, às vezes não tem como colocar um calhamaço na sua leitura, coloca Silas Marner. Então, perfeito, porque é um livro curto, tá? Quantas páginas? 180 páginas, gente. Ó, sem desculpas. Melhor
escrita que eu já me deparei. George Eliot e Charles Dickens acho que estão assim, pau a pau. Se você lê inglês, é melhor. Eu não sei como é que é a tradução da George Eliot, tá? Mas se você lê inglês, mesmo que você não seja super fluente, enfim, mesmo que você não seja nível C1, né? O avançado, tenta ler porque é um pouquinho mais, não digo difícil, mas ele requer mais atenção porque ela não escreve frases curtas, digamos assim. Ela e o Charles Dickens têm o mesmo estilo de escrever com muitas vírgulas e às vezes sem vírgulas e poucos pontos finais. Mas vale muito a pena. Por favor, leiam George Eliot e, se não quiserem calhamaço, comecem pelo Salas Marner. No sexto lugar, então, ficou The House of Mirth, ou A Casa da Alegria, da Edith Wharton. E esse livro também, né, não é diferente, é espetacular. Ele foi publicado pela Edith Wharton, foi a minha primeira leitura dela. Eu nunca li aquele livro famoso dela, Época da Inocência. E aí agora este ano, né, em 2026, eu lerei o Ethan Frome dela, mas nunca li aquele famosão. Mesma coisa com George Eliot, né? Eu também nunca li Middlemarch. Mas esse meu primeiro contato com ela também foi sensacional. E foi interessante porque eu tava bem focada neste estudo, né, sobre a mulher e o papel da mulher, né, na sociedade por conta aí da leitura do livro da Débora Luciano. Então foi perfeito ler esse livro esse ano. É a história da Lily Bart, ele foi publicado em 1905, então logo no começo aí do século passado. E a gente acompanha, como eu falei, essa moça linda, inteligente, mas muito tola, chamada Lily, e é sobre a sua queda, né, ou sobre o seu declínio. Então, não só pelas suas próprias tolices, mas também pela maldade de outras pessoas, a gente vê a Lily caindo, 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 e não direi o final do livro, mas é muito difícil de ler, é muito duro de se ler aqui sobre a Lily, porque ela começa o livro muito popular. Ela é uma socialite, né, de Nova York. Então ela começa muito popular, muito bonita e cercada de pessoas que a amam, ou enfim, nem todas, mas numa situação boa. E, como eu falei, por conta de suas más escolhas, de suas tolices e da maldade de outras pessoas, ela acaba se vendo aí num buraco, caindo no buraco e se aprofundando nele cada vez mais. Então, é um livro muito bonito, ele também é muito bem escrito. De certo, você encontrará aqui uma beleza, né, estética, tanto da escrita quanto das descrições, e muita coisa, enfim, feia também, mas o nome do livro é The House of Mirth, ou A Casa da Alegria, por causa daquela passagem de Eclesiastes. Eu anotei aqui para vocês, então eu vou ler e aí a gente fala um pouquinho, mas ó, capítulo 7, versículo 3 e 4. Tristeza vale mais que riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, o coração dos insensatos na casa da alegria. Então, não é difícil entender aqui, né, que a insensata ou a tola é a Lily. Muito legal, gente, muito interessante o livro. Foi uma baita leitura de 2025, tanto é que está aí nos meus 10 melhores, né? No sexto lugar das minhas 10 melhores leituras. Vale muito a pena mesmo. A Edith Wharton também é uma escritora que vale muito a pena conferir, tá? Então fica aí mais uma dica. Ah, esqueci de falar, gente, que este livro ele também fez parte do meu projeto Six Books for 2025, lá no meu canal em inglês, então a resenha também está em inglês. Tá lá no meu canal, vou deixar aqui embaixo para vocês. Bom, o quinto lugar, estamos no top 5, gente, que emoção!
Mas o quinto lugar também fez parte do projeto Six Books for 2025, ou seja, meu projeto em inglês. E foi o primeiro livro que eu li desse projeto. Foi o livro de janeiro e fevereiro, e eu postei o vídeo em janeiro. E, gente, tem até vlog, na verdade. Acho que tem um vlog, uma maratona literária lá no meu canal em inglês também. Então eu vou deixar os 2 vídeos aqui embaixo pra vocês. Mas, gente, que leitura incrível, que escritor sensacional que eu descobri este ano. E tudo por conta do meu marido, Gabriel. Na verdade, todos esses aqui, né, gente? Todos não. Quase todos aqui foram por causa do Gabriel. Acho que o único que eu escolhi totalmente, assim, livre e espontânea vontade foi Tom Sawyer, do Mark Twain. Mas todos os outros aí, quem me ajudou a escolher, né, fora também Platão, foi o Gabriel. Mas estou falando então, gente, desse livro sensacional aqui, chamado Travels with My Aunt, ou Viagens com a Minha Tia, do Graham Greene. Gente, Graham Greene foi uma das maiores descobertas deste ano para mim. Ele é muito bom. E também uma das maiores descobertas do Gabriel, porque ele começou a ler e ele não parou, ele começou a comprar e ler. Inclusive, eu coloquei também Graham Greene no projeto de Six Books for 2026. Ele também tá lá com aquele livro The Power and the Glory. E comenta aqui embaixo se vocês querem vê-lo no canal em português também, porque eu só tô trazendo ele pro canal em inglês, gente, não sei porquê. Mas bom, esse livro aqui ele foi publicado em 1969 e a gente acompanha um homem chamado Henry. Ele já tá, assim, homem de meia idade, ele já tá aposentado, aposentou cedo, ele trabalhava num banco, né, era um gerente de banco. E aí agora, a vida dele, gente, é só focada nas coisinhas dele em casa. Ele é aposentado, ele cuida do jardim dele, das dálias dele, ele gosta de jantar, né, as coisinhas que ele organiza aí, ler os livros dele. Ele é bem, assim, vidinha bem pacata mesmo, ele é bem uma pessoa simples, né, não precisa de muitas aventuras na vida para ser feliz. Só que o livro, ele começa com o funeral da mãe dele. E aí, uma tia dele, meio lelé da cuca, aparece e começa a conversar com ele e fala uma coisa assim, gente, que o deixa muito encucado. Ela faz um comentário sobre a mãe dele, né, e dá a entender que a mãe dele não era mesmo a mãe dele. Bom, ele começa a se aproximar mais da tia por vários motivos. Ela o convida depois do funeral para tomar uma bebida na casa dela, aí ele vai, eles conversam, mas aí ele acaba, enfim, tendo que ficar presente aí na vida da tia por motivos policiais, digamos assim. E aí eles acabam se tornando próximos e começam a viajar, então são as viagens aí com essa tia dele. Gente, que livro bom! Outro autor também, escritor, fora George Eliot e Edith Wharton, que as pessoas, né, não falam tanto assim, quer dizer, George Eliot até que estão falando muito, mas leiam Graham Greene, tá? Ele também é um essencial, imprescindível. Ele também foi um convertido católico, assim, um dos motivos, né, que o Gabriel se interessou tanto também por ele. Então, vale a pena por vários motivos, tá? Por vários motivos. Fica a dica aí deste livro maravilhoso que eu fiquei com vontade de ler de novo, quase que imediatamente depois do término. Então, quinto lugar ficou aí para Viagens com a Minha Tia, do Graham Greene. Bom, gente, no quarto lugar, então, ficou um livro brasileiro, o único da lista, aliás, que foi uma grata surpresa aí para este ano de 2025. Eu não estava esperando por essa leitura tão arrebatadora. Eu já falei sobre ele, não tem vídeo aqui no canal especificamente, mas tem vlog deu falando sobre ele, 2 vlogs na verdade, parte 1 e parte 2, vlogs outonais, que é o Autópsia do Feminismo, da Débora Luciano. Claro, gente,
Mas é claro que esse livro estaria na lista de melhores do ano, não tinha como, né. Esse livro aqui é um presente, tá, que a Débora deixou para nós, que a Débora deu para nós. É uma pesquisa impressionante, essa é a palavra, é uma pesquisa impressionante e uma análise impressionante também aqui sobre o feminismo, tá. O nome do livro é Autópsia do Feminismo, mas ela traz aqui a história do feminismo, ela traz a metafísica do feminismo mesmo, da revolta e da onde veio, né, do nosso do entendimento da mulher, da compreensão do que é a mulher e o seu papel, e como muitas das coisas que a gente ouve e lê hoje foram deturpadas. A capacidade aqui da Débora de, não vou nem falar sintetizar, mas de escrever mesmo toda essa pesquisa foi surpreendente, porque primeiro que eu não sei nem como ela conseguiu organizar na cabeça dela tudo isso daqui, ela teve que ler muito. Gente, a bibliografia desse livro aqui é uma coisa que não tá no gibi, é sensacional. E eu não sei como ela conseguiu ler tudo e organizar tudo na cabeça dela, puxar esse fio, né, que ela mesma fala, e mastigar tudo pra gente. E a escrita dela é de uma maturidade que, mesmo que você sinta certa dificuldade aqui na leitura, porque realmente é complexo, as ideias, o que ela traz aqui é complexo, a questão toda é complexa, mas ela escreve de uma forma tão madura que você consegue entender o que ela tá falando, e é claro que a gente tem que pesquisar muita coisa também, ir atrás, ler as fontes, mas ela consegue te explicar de forma tal que você entende o fio, você entende o porquê da pesquisa, da onde ela começou e para onde ela está indo. E a estrutura do livro também é muito boa, a forma que ela organizou os capítulos é muito boa. Lá no vlog, foi o vlog de leitura outonal, né, parte 1 e parte 2, lendo a Autópsia do Feminismo e o Iluminado, eu falo sobre cada capítulo. É claro que não com muitos detalhes, não ficaria muito longo, né. A gente tá fazendo agora a leitura conjunta com ela e, nossa, cada encontro dura, sei lá, 3 horas, porque é muita coisa pra falar, né, muita matéria. Como ela mesma disse outro dia: "Tem matéria". Enfim, gente, é sensacional, é muito bom. De uma complexidade, mas assim, de uma genialidade grande, tá, porque não tem muitas ideias que ainda não foram pensadas no mundo, se vocês entendem o que eu tô falando, né. Todas as ideias, elas são recicladas, todos os estudos e as, enfim, né, o que as pessoas acham que é inovador agora, uma ideia, nossa, incrível acerca da natureza humana e da onde viemos e, enfim, tanta coisa aí que a gente vê aparecer, tudo isso já foi pensado e repensado muito. Quem estuda filosofia e sabe disso, né, todo o pensamento modernista ou pós-modernista é isso. Então, não tem muita coisa nova por aí, e isso daqui, esse livro daqui foi uma coisa nova, é uma coisa nova que, apesar de tudo que ela traz, obviamente, né, foram coisas pensadas e publicadas e produzidas há um tempo, do começo dos tempos até agora, essa organização é inovadora, essa organização aqui é, de certa forma, inédita, então vale muito a pena conferir esse trabalho incrível, incrível da Débora e realmente orgulho dela, gente. Eu não tem publi nenhuma aqui, tá? Eu gosto de acompanhar a Débora, sempre gostei do canal do YouTube dela, gosto do que ela traz no Instagram, gosto dos textos dela no Substack, mas nunca houve nenhum tipo de, sei lá, não sei, porque hoje em dia a gente tem que falar, né, não o óbvio, mas ser claro. E eu estou falando, coloquei este livro aqui nos melhores porque é a verdade. Estou impressionada. É isso. Parabéns, Débora. Quem não conhece a Débora, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. E é isso. Parabéns, Debs. Excelente trabalho. Muito, muito bom mesmo. Quarto lugar, então, ficou para Autópsia do Feminismo. Bom, tá chegando, gente. Top 3. Ai, deixa eu achar os livros aqui. Tá tudo espalhado ao meu redor. Bom, top 3, top 3.
Gente, esses livros no top 3, eles estão... Quer dizer, já a partir do top 5 eles já estão meio que querendo se misturar, mas esse top 3 aqui foi difícil. Mas foi difícil, gente. Principalmente o top 1 e 2. Na verdade, não, os 3. Mas enfim, o terceiro lugar ficou para... Não tinha como, né, gente, não colocar esse livro aqui. Essa maravilha de epopeia, de poema épico, que é a Ilíada. Gente, eu já falei isso pra vocês. Eu falei isso pra vocês no livro de... Que livro? No vídeo de leituras para janeiro, né, e conclusão de dezembro. Mas se você tem medo de ler a Ilíada porque é em verso, né, ou porque é uma epopeia e esse é um nome muito grande, muito gordo, né, muito chamativo, só pega e lê. Senta, começa a ler, depois que você pegar aí o jeitinho, a manha, vai dar certo. Se você realmente não quiser tentar de vez, assim, de vez não, de primeira tentar o verso, vai para a prosa e depois vai para o verso. Mas eu aconselho fortemente ler em verso, porque agora eu estou lendo a Odisseia, fazendo uma releitura da Odisseia, e a primeira vez eu li em verso, e agora eu estou lendo em prosa, e em verso é realmente muito melhor. Mas a história é a história, continua sendo maravilhoso, assim, a história continua sendo maravilhosa, incrível, eu estou amando a leitura, inclusive tenho que me controlar para não ler mais, por quê? Porque eu estou lendo junto com a Tati novamente, né, como foi aqui o caso da Ilíada, a gente lê 2 cantos por mês, e eu tenho que me controlar para não ler o livro inteiro, porque eu quero fazer certinho com todo mundo, e também porque eu tenho outras leituras e outras responsabilidades aqui no canal, né, gente? Mas a Ilíada, de Homero, é uma obra-prima de arte e ela só não tá no meu primeiro lugar porque, assim, esses 2 livros que ficaram no top 1 e top 2, eles me impactaram profundamente este ano e, enfim, essa aqui foi uma releitura, esses outros 2 não, foram inéditas para mim, né, leituras inéditas, então esse daqui ficou no terceiro lugar mesmo, mas não poderia ser diferente, né, gente, é a história da Guerra de Troia. Se você na sua vida só assistiu o filme Troia, e você gosta desse tipo de filme, né, desse tipo de, enfim, história, se você gosta de mitologia grega, esse daqui é o livro dos livros. Esse é a Odisseia, claro, que continua sendo meu favorito. Mas esse aqui é o início, gente, basicamente, né. Aqui nós temos a Guerra de Troia, que durou 10 anos, mas a gente acompanha o finalzinho, na verdade, tá? Então aqui são é a história basicamente da sofrência do Aquiles. Brincadeira, tem muito mais do que isso, mas a gente passa grande parte desse livro acompanhando aí o Aquiles e as suas aborrecências. Acompanhamos, claro, que todo o drama de Paris, que rapta Helena de Troia, quer dizer, Helena que era, né, grega, da Grécia, era esposa de Menelau, e a gente acompanha aí esses problemas que decorreram por conta deste rapto, que será que foi um rapto mesmo? Né? Não sabemos. Mas aqui a gente tem Helena lá do alto de Troia, junto com Paris, junto com Heitor, que é um personagem, gente, sensacional aqui. Acho que é o meu personagem favorito da Ilíada. Enfim, Rei Príamo, todos esses, Cassandra, né? Lemos aquele livro sobre Electra, lembra? Enfim, todas essas pessoas lá de cima de Troia, olhando aí para a guerra acontecer embaixo. E deste lado de baixo nós temos então Agamemnon, Menelau, Aquiles, claro, Odisseu, temos, enfim, gente. Também temos Enéas lá de cima, né? Que, bom, está embaixo também na guerra. Enfim, entenderam o que eu tô falando. Tem muita coisa boa aqui, gente. Este livro é sensacional. Esse poema épico é sensacional. E se você nunca leu a Ilíada, eu recomendo muito que você leia. Se você gosta de mitologia também, eu recomendo fazer parte não é clube, do curso de mitologia da Tati, o Ecos Eternos, tá bem legal. Ela faz um vídeo sobre cada
cada canto? É sobre cada canto, então caso você tenha dificuldade de compreensão, enfim, entender alguma coisa, você pode ler e assistir o vídeo dela depois. Mas vale muito a pena, tá? O curso vale a pena, eu tô gostando bastante, porque não tem só as leituras dos grandes poemas, mas também temos vídeos sobre a história da mitologia mesmo. E é um bom apoio para a própria leitura aqui da Ilíada. Mas, ó, terceiro lugar, claro que ficou para essa maravilha aqui, que é The Iliad. Caíram os livros. Bom, gente, chegou o momento. Agora não tem mais volta. Né? Escolhi, tá escolhido. Mas esses, enfim. Não, escolhi, tá escolhido. Escolhi, tá escolhido. É isso. Bora lá. Segundo lugar ficou para um livro que depois que eu li, eu sabia, assim, eu tinha certeza absoluta que ele ficaria no primeiro lugar. Eu sabia, gente, eu falei assim, não importa o que eu ler daqui pra frente, nada será como este livro. E eu meio que estava certa, porque eu acho que nada mais no mundo será como este livro daqui. E eu estou falando, claro, que do Som e a Fúria, do William Faulkner, publicado em 29, gente. Que livro. A gente acompanha aqui a queda, né, a ruína, o declínio de uma família do sul dos Estados Unidos, de Jefferson, na verdade, aquela cidade fictícia, que também temos lá em Luz em Agosto. Ah, este livro aqui a gente tem vídeo no canal, tá, gente? Eu acho que ficou... Será que foi 1 hora de vídeo? Não lembro agora. Vou colocar aqui pra vocês quanto que foi, mas eu acho que foi 1 hora de vídeo aqui neste canal, em português, tá? Ele fez parte do 6 livros para 2025. Foi de quando? Junho? Livro de maio e junho, se não me engano, de 2025. E o Luz em Agosto foi o de 2023? Não, 2024. Foi de 2024. Que também estava lá no meu pódio de melhores leitores de 2024. Então, William Faulkner está sempre, né, aí entre as melhores leituras. Mas esse daqui, gente, eu gostei mais do que o Luz em Agosto. Como eu estava falando, é o declínio, né, de uma família que era muito abastada lá dessa cidade, interior, né, dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, a cidade de Jefferson. E a família né, o pai, que é o Jason Thompson, tá? Esse é o sobrenome da família. A Caroline, que é a mãe, que tem vários problemas. E os 4 filhos. A gente tem aí deixa eu ver se eu vou lembrar o nome de todos. A gente tem o Benji, que foi o que mais... Me deixou mais... Enfim, gente, o que me comoveu mais, tá? Se você já leu este livro e se você já leu aquele livro da Flannery O'Connor, que é O Céu é dos Violentos, ou Os Violentos o Arrebatam, vocês entendem por que o Benji me comove tanto. Mas nós temos o Benji, que tem um retardo mental, ele é um dos irmãos, ele é um adulto, mas ele é como uma criança, né? Uma criança em corpo de adulto. Benji. Temos o Jason, que é... Enfim, acho que é o mais velho, né? O irmão mais velho. Temos o Quentin e temos a Carrie, que é a irmã. E este livro praticamente inteiro aí é sobre ela. Ela é a personagem principal. Nós temos 4 perspectivas aqui no livro. Uma família também, que é a família que trabalha, né, para eles, enfim, os servants, né? É uma família também muito importante, são personagens muito importantes aqui no livro, principalmente a Dulcie, que é como se fosse enfim, servant mesmo, né? Ela é uma espécie de babá, de cozinheira, de, sei lá, tudo. Ela faz tudo na casa. Ela, inclusive, praticamente não criou as crianças, mas tem um papel aí muito, muito grande na criação dos filhos, né? Das crianças. E muita coisa acontece aqui, gente. A gente tem a relação de todos da família com o Benji, que tem
né, retardo mental, nós temos a visão dele. Então, um dos capítulos aqui, que inclusive é o meu capítulo favorito do livro, é o ponto de vista dele, do Benji. E ele também ama muito a irmã dele, que é a Ari, como eu falei, o livro quase que todo é sobre os pontos de vista das pessoas sobre a Carrie, mas ele é escrito de uma forma inédita também, sensacional, primordial, que é esse estilo doido do William Faulkner, um fluxo de consciência, assim, que você realmente tem que se controlar, não, que você tem que se esforçar muito para ler e entender o que ele está trazendo. Às vezes é difícil até saber quais são as personagens aqui. Em dado momento tem dois personagens com o mesmo nome, então você não sabe de quem ele tá falando, mas com o tempo, né, você vai entender. Então tem muita gente que desiste no primeiro capítulo, acho que desiste desse livro. Não desistam. Gente, ai, vontade de reler. Só persistam, tá, na leitura. Às vezes, quando eu não sabia quem era que estava falando, eu entendia e eu escrevia aqui do lado o nome, né, da pessoa, a primeira letra do nome. Mas, cara, vale muito a pena. Quando você pega a manha, quando você entende a língua aqui que ele tá falando, que é uma língua diferente, uma língua dele, é a própria linguagem dele. Linguagem não, uma língua mesmo, gente, pra mim, porque realmente é uma coisa dele, que ele criou. Quando você entende, isso aqui vai ser, ó, é um ouro. E não é tão difícil assim como muita gente faz parecer, tá? Às vezes vale a pena você ler corrido, ler de novo, sei lá, ou até mesmo procurar na internet algumas coisas, só cuidado com spoiler, porque em dado momento eu quis saber, né, sobre a diferença daquelas duas personagens, porque, sei lá, não tinha entendido, e aí eu fui pesquisar na internet e acabei vendo um spoiler horroroso sobre o livro. Então, tenham cuidado, só isso. Se vocês se importarem com spoiler, claro. Então é isso. Esse livro aqui é esse declínio dessa família, né? A relação de cada um deles com eles mesmos e com as outras pessoas da família e com também a família que cuida deles, né? Que trabalha para eles. A relação de cada um aqui, o ponto de vista de cada um dos capítulos, né? Que é para cada pessoa. Em relação a Carrie, que é a Candace, a personagem principal aqui do livro, né? E o que eu posso dizer? Extremamente comovente, me fez chorar muito, muito bonito, mas brutal também, assim, muito duro de se ler, muito cru, sabe, assim, em dados momentos aqui você não tá preparado porque você vai ler, mas vale muito a pena. Não é à toa que é um dos clássicos aí da literatura americana. Então, recomendo fortemente que vocês leiam este livro, que quase foi o meu primeiro. Quase foi meu top 1 aí do ano, gente. Estou com vontade de reler. Querendo mais detalhes, vão lá assistir o vídeo, que ficou longo, mas ficou bem completo, gente. Bom, chegou o momento aí do melhor livro do ano, que muitos de vocês já sabem, né, gente? Foi, sei lá, não foi nem surpresa. No próprio vídeo, na própria resenha aqui do canal, que tem resenha aqui no canal, eu falo, eu achei que seria O Som e a Fúria, mas depois que eu li esse livro aqui, gente, não deu não. Vai ter que ser ele mesmo. E estamos falando, claro, de David Copperfield, do Charles Dickens. Gente, eu fico também com vontade de chorar, só de lembrar aqui das coisas que aconteceram nesse livro. Porque criança, né, gente, não tem como, a gente se sente muito sensível com esses tópicos de crianças sendo maltratados. Mas bom, enfim, vamos, calma. Este livro aqui foi escrito, foi publicado, na verdade foi publicado em fascículos, né, como o Dostoiévski era também publicado em fascículos, o Charles Dickens também era. E ele foi publicado em 1850, eu acho, na era vitoriana, e é um romance de formação
aí que... Gente, é um romance completo. É um romance completo. Do começo ao fim, ele é o clássico, ou um dos clássicos, claro, né? Mas assim, o romance de formação clássico. Ele não tem defeitos pra mim. Quer dizer, eu sempre falo que tem um pouquinho de um defeito, assim, sei lá, meio defeito. Que nem defeito é, mas a gente fala sobre ele no vídeo. O vídeo tem 1 hora de duração, tá, gente? Vou deixar aqui embaixo pra vocês, 1 hora de duração esse vídeo. Foi também do projeto 6 livros para 2026, foi o mês de julho, eu acho, ou julho e agosto, ou foi julho ou foi agosto, acho que foi agosto, o mês de agosto. E a gente conversou muito sobre ele, então caso você queira aí mais informação, vai lá assistir o vídeo. Mas aqui, gente, a gente acompanha o David, ou o Davy, como eu o chamo, Copperfield, que é uma criança, bom, não vou dizer órfã, né, enfim, assiste o vídeo e leia o livro, mas ele começa aqui, a gente começa já o livro com ele sem o pai, ele nasce e o pai dele já faleceu, e ele é criado pela mãe dele, a Clara Copperfield, e a babá, né, a moça também que cuida lá da casa, que é a Peggotty, o nome dela também é Clara Peggotty. Mas ele é criado por elas, e ele é uma criança muito sensível, muito amável, assim, muito inteligente, mas muito apegado à mãe. Então, gente, será difícil aqui para o jovem Davy, principalmente quando a mãe dele resolve casar com um crápula, que é o Edward Murdstone, eu acho, nunca vou esquecer o nome dele, gente. Nossa, ele é irmã. Miss Murdstone, nossa. Enfim, claro que o Davy será então maltratado, né, por este homem, este vilão e a irmã dele. E aí, eu não darei muitos detalhes, tá? Mas a gente tem a vida praticamente inteira aqui do Davy. E é um clássico, gente, por um motivo. É sensacional. Eu li aqui nessa edição da Penguin e a escrita, gente, do Charles Dickens é maravilhosa. Eu acho que ele realmente está no topo pra mim, de beleza de escrita. Não tô falando de autor favorito, porque é claro que eu amo Dostoiévski, né, também. Mas em termos de beleza de escrita, ele e a George Eliot estão aí no topo pra mim. Porque é indescritível aqui. Você tem que... Quer dizer, você não tem que ler no original. Eu sei que tem muita tradução boa por aí e... Se for para ou ler a tradução ou não ler, leia, claro, com certeza. Graças a Deus temos tradutores aí, bons tradutores aí para isso, né? Mas se você puder ler no original, mesma coisa lá que eu falei sobre a George Eliot, vale a pena também, porque é uma escrita realmente sensacional, gente, maravilhosa. Enfim, você vai aqui passar muito tempo com o Davy. Ele será o seu companheiro durante o tanto de meses que você demorar para ler o livro. Você vai chorar com ele, você vai rir com ele, você vai celebrar pequenas conquistas dele. E principalmente, né, seu coração vai ficar aí bem apertado por esse menino especial, que é o David Copperfield. Vale a pena, gente. Isso aqui tudo, ó, vale a pena para você chegar. Enfim, não importa o final, só vale a pena passar esse tempo com ele, sabe? Tô aqui procurando o número de páginas para vocês. Nessa edição aqui, são quase 1000 páginas, porque a gente tem um apêndice, né, as notas e tudo, mas o livro mesmo, 882 páginas de puro amor, entretenimento, emoção, raiva, tristeza. Só leia, gente. David Copperfield. É um calhamaço aí que vale a pena. Eu amo um calhamaço, né? Mas eu li um outro calhamaço este ano de 2025 e não foi meu favorito. Agora, este calhamaço aqui, ó, foi literalmente o favorito do ano. Fica aqui a recomendação, forte recomendação deste livro tão sensacional que foi David Copperfield. Então é isso, gente. Esses foram os 10 melhores livros
Mas eu também quero falar, não vou falar sobre os livros não, tá? Das menções honrosas. Menções honrosas a gente não fala sobre, porque senão seria a mesma coisa. Eu só vou falar rapidamente, assim, tipo, mostrar a capa e falar quais que foram, mas não falarei muito sobre eles, porque esse vídeo já está muito longo, tá? Mas recapitulando, 10º lugar, então, Tom Sawyer. 9º lugar, então, O Banquete de Platão, ou Simpósio. 8º lugar, The Wind in the Willows, do Kenneth Grahame. O Vento nos Salgueiros, né? 7º lugar, Salas Marner, da George Eliot, incrível. 6º lugar, The House of Mirth, A Casa da Alegria, da Edith Wharton. 5º lugar, Travels with My Aunt, Viagens com a Minha Tia, do Graham Greene. 4º lugar, A Autópsia do Feminismo, da Débora Luciano. 3º lugar, Ilíada, de Homero. 2º lugar, O Som e a Fúria, do William Faulkner. E primeiríssimo lugar, David Copperfield, do Charles Dickens. Bom, gente, agora vamos para a pilha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros de menções honrosas. Como eu falei, tá? Não falarei muito sobre eles. Bom, começaremos então, gente, com O Adolescente, do Dostoiévski. Eu gostei muito desse livro, como eu falei pra vocês, foi um livro de leituras muito boas, de leituras que eu, sinceramente, assim, amei. Se eu tivesse 15 livros, sei lá, minha lista fosse de 15 e não de 10, eu colocaria muitas delas lá. Mas só 10, né? Então, passaremos rapidamente aqui. Temos vídeo no canal, nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica, tá? Se você ainda não conhece. E temos um vídeo bem longo também aqui sobre o adolescente, acho que também de 1 hora. Então vocês vão entender direitinho o que eu pensei do livro, o que eu achei do livro, mas eu gostei, tá? Do adolescente. Outro livro foi o livro de outubro para o mês de Halloween, né? Que foi o Carmila. Muito bom, gente, uma história de vampiro maravilhosa. Também tem livro, ó. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas eu amei esta história. Amei este livro. É muito bom, dá medo, tá? Então, se você gosta de livros de terror, vale a pena. Se você tem medo, não leia. Mas vale a pena também, porque é muito, muito bom. Como eu falei, tem vídeo no canal. O outro livro, gente, que também só tem vídeo lá no meu canal, quer dizer, mentira, tem um vídeo no meu canal, a resenha no meu canal em inglês, mas tem um vlog, o mesmo vlog do Autópsia do Feminismo, é o vlog que eu falo aqui sobre este livro. Mas a resenha dele é em inglês, porque ele fez parte do Six Books for 2025, né? Então, estou falando do Iluminado, do Stephen King. Baita leitura, também dá muito medo. Ó, muito, muito bom mesmo. Recomendo aí fortemente essa leitura, caso você goste de terror, enfim, né? Pra mim, foi um dos que me deu mais medo, do Stephen King, eu acho. Será? Sim, acho que foi o que me deu mais medo. Eu falo melhor sobre ele lá no meu vídeo, mas Stephen King é daquele jeito, né? Às vezes eu amo, às vezes eu nunca odiei um livro dele, eu odiei umas partes, sim. Odiei, tipo, de It, a Coisa, tem até vídeo no canal aqui. Mas geralmente eu gosto dos livros dele e o Iluminado não foi diferente. Ele tá, eu acho que no meu top 3 de livros favoritos do Stephen King. Outro livro também, gente, que eu li, acho que foi pro clubão, né, da Tati, foi O Nome da Rosa. E amei o livro, mas assim, não vou falar gostei, mas não amei, vou falar amei, mas não adorei. Achei uma leitura muito legal, muito interessante, e tem muita coisa que eu, assim, não foi meu livro, não faz parte das 10 melhores leituras do ano. Pronto, isso já diz aí o que eu quero dizer. Mas eu gostei bastante, uma história muito interessante. Não temos vídeo no canal, tá? Mas será que eu falo um pouco sobre ele em algum vlog? Vou ver se eu acho. Se eu achar, eu coloco aqui embaixo, tá? Mas baita história aí de... policial, não, história policial. Mistério. Brincadeira, não é só isso não. A gente tem muita coisa aqui interessante, muita discussão. Mas é isso. Gostei aqui
do Nome da Rosa. O outro livro que eu também gostei bastante, gente, foi O Matrimônio Cristão, aqui do Tiamat Toth, não sei falar muito o nome dele, mas eu acho que eu comento sobre esse livro com mais detalhes. Será que foi um vlog ou foi não, acho que foi no livro, no vídeo de conclusão, né? De conclusão de um mês e, enfim, leituras para o próximo mês. Então vou deixar aqui embaixo aqui também para vocês. Tudo organizadinho, tá? Todos os links. Mas muito, muito bom, gente. Eu amei este livro mesmo. É um livro duro, né? Assim, de ser. Tem certas coisas aqui que você fala, nossa, tapa na cara. Mas é muito bom. Um livro que eu li no começo do ano e tem vlog de leitura no meu canal em inglês foi Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Denisovich? Isso, porque às vezes eu falo O que eu falo? Desinovich. Mas é Denisovich e sensacional, do Solzhenitsyn, gente. Do Solzhenitsyn eu não consegui terminar o Arquipélago Gulag, eu vou, tá? Terminarei, mas ainda estou aí na, sei lá, porcentagem 20 do Kindle. Mas esse daqui eu li inteiro e gostei muito, muito mesmo. É um dia feliz, entre muitas aspas, ou sei lá, um dia que ele gostou, entre muitas aspas, aqui, tá? Do Ivan. Muito bom, muito forte, pesado, mas incrível. E aí, a última menção honrosa é, claro, a Abadia de Northanger, da Jane Austen. Gente, que livro legal! Eu gosto muito de literatura gótica, né? E esse livro aqui é meio que não fazendo pouco caso, nem tipo tirando sarro, mas um pouquinho. Tem um lado assim de comédia, sabe? Aqui, enfim, nesses romances góticos. Inclusive, o livro de outubro do nosso projeto 6 livros para 2026 será Os Mistérios de Udolfo, que eu peguei aqui deste livrinho, que é um livro de literatura gótica, né? Enfim, muito bom. Foi um romance da Jane Austen que não participou aí dos 10 melhores, geralmente eu coloco nos 10 melhores, mas como eu falei, foi um ano de leituras muito boas, então eu só pude colocá-la nas menções honrosas mesmo. Mas muito bom, aconselho aí vocês a lerem, recomendo aí, gente, então, A Abadia de Northanger, que é um livro muito legal, romântico, engraçado, e é Jane Austen, né? Então, sempre vale a pena. Então é isso, gente. Como eu falei, não esqueçam de deixar aí embaixo as listas de vocês, as suas melhores leituras. Eu estou louca para ler os comentários. E obrigada por, enfim, mais um ano aí a companhia, né, neste ano maravilhoso de leituras que foi 2025. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.